A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso culto nesse domingo abençoado. Que o Senhor possa ministrar o seu coração nessa noite através de cada louvor que será entoado aqui nesse lugar, através da reflexão que o Senhor preparou para nosso coração nessa noite. Queremos agradecer a toda a amada igreja que tem participado, que tem divulgado, os nossos cultos. Eu creio que o Senhor tem falado ao seu e ao meu coração, e eu creio que nós temos nos fortalecido nos nossos lares, buscando a presença do Senhor, louvando e adorando o nome do Senhor. Então sejam todos bem-vindos a mais essa noite, que você possa desfrutar agora de cada bênção que o Senhor tem para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria, porque Ele está nesse lugar. Poderoso, que era e que há de vir, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. Da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo
Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Que nós possamos, Senhor, exaltar o Teu nome, Jesus. Que nós possamos, Senhor, nos prostrar diante da Tua presença, Deus. Que nós possamos, Senhor, estar diante de Ti, Senhor, com o coração aberto, Pai, disposto a louvar o Teu nome. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Aleluia. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno,
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode adorar o Senhor nesse momento. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás pra sempre
adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado. Adoro o nome do Senhor. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinará. Prostrado aos seus pés, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, 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 ó Santo Deus. Ele é santo. Tu és santo, tu
Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Felipe, minha esposa, Emanuela, que esteve nesse momento tão maravilhoso, né, de adoração ao Senhor, de louvor. Nós vamos agora para a reflexão da palavra do Senhor, essa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você já deixasse aí a sua Bíblia aberta em Números, no capítulo 14. Números, capítulo 14. Já deixei a sua Bíblia aberta para nós meditarmos a palavra do Senhor nessa noite. O tema dessa mensagem é o medo que nos impede de chegar até a bênção. O medo que nos impede de chegar até a bênção. Queridos, é comum nós vermos hoje, em meio ao caos que nós temos vivido na saúde pública, em meio a esse vírus que tem se alastrado aí ao redor do mundo, as pessoas elas estão cada vez mais com medo, o medo de sair de casa, e logicamente que nós devemos sim seguir as recomendações das autoridades, as recomendações que o Ministério da Saúde tem colocado, né, diante de toda essa pandemia, de todo esse caos que tem se alastrado aí no mundo. Mas o que nós temos que entender é que esse medo, esse cuidado, ele não pode ser exagerado. É isso que nós vamos ver aqui na palavra essa noite. Algo que o Senhor falou muito ao meu coração diante de algumas circunstâncias que eu pude presenciar. E eu tenho refletido muito acerca disso, o Senhor tem falado muito acerca disso ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. E o medo, ele é um sentimento que cada um de nós temos experimentado, principalmente nesses últimos dias. Com certeza muitas pessoas têm tido esse sentimento, esse sentido do medo em relação a todas as coisas que têm acontecido, as notícias que têm surgido todos os dias. E eu tive dando uma olhada na internet, e quando se coloca a palavra medo, você vai achar vários adjetivos, você vai achar várias outras coisas que estão relacionadas ao medo. E o medo, ele vai gerar fobias. O medo, ele acarreta em fobias. E eu fui pesquisar mais ou menos para ter uma ideia de quantas fobias existem, né? Quantas fobias existentes nós temos hoje. E eu não consegui ver todas, porque são inúmeras. Eu creio que tem mais de 500 fobias classificadas. Mas eu coloquei algumas aqui que me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com você. São coisas comuns e às vezes até que nos fazem rir, né? Em alguns casos, mas que são coisas comuns e são classificados como fobias, são classificados como medo das pessoas. Uma delas é aiquimofobia, que é o medo de agulhas, medo de injeção, né? Tem pessoas que têm medo de agulha, que têm fobia, pavor à injeção, agulha. Talvez você já deva ter visto em alguns vídeos pelo YouTube, aí, inúmeros vídeos que nós temos de pessoas que na hora de levar uma injeção morrem de medo, desmaiam, fazem aquele alarde, né? E realmente isso é uma fobia, isso é um medo. Talvez muitas vezes a gente ache engraçado aquilo ali naquele momento, né? Às vezes as pessoas fazem até os memes, mas aquilo ali é uma fobia, aquilo ali é um medo que a pessoa enfrenta. Nós temos também a brontofobia, que é o medo de relâmpagos, o medo de trovões. Quantas pessoas também não têm medo, né, de trovões, de relâmpagos? De trovões também classificada como
tronitrofobia, medo de trovões. Pessoas que começam a chover, o tempo já fecha ali, a pessoa já fica, meu Deus, e agora? Temos a teofobia, que é o medo de Deus ou de religião. Teofobia, medo de Deus ou de religião. Existem pessoas que têm medo de Deus, têm medo de religião, talvez por estarem em um determinado momento de suas vidas que para elas já não fazem tanta diferença as palavras que as pessoas falam acerca de Cristo, acerca das promessas de Deus, e aí elas têm medo de conhecer as coisas de Deus, talvez por um castigo, não sei, mas existem pessoas que têm medo de Deus e medo de religião. Em se tratando da igreja, eclesiofobia, medo de igreja, não conseguem ir a uma igreja, não conseguem entrar numa igreja, tem medo de chegar à igreja. Então, medo é algo que todos nós experimentamos. E esse medo, ele pode, em determinados momentos, ser um medo bom e ser um medo ruim. Ele pode ser classificado como um medo bom e um medo ruim. Você pode estar se perguntando, mas medo é medo, eu acho que não existe medo bom. Se eu estou com medo de alguma coisa, é porque alguma coisa vai me fazer mal, não é isso que a gente pensa logo? Mas o medo, ele é classificado como um medo bom e como um medo ruim. O medo bom, ele faz você ficar alerta acerca de algumas coisas. Exemplo, você está passando numa rua e você vê um muro todo rachado, prestes a cair. Quando você chega próximo àquele muro, você fica com medo daquele muro cair, né? Isso acontece comigo. Se eu chegar perto de um muro que está rachado, que eu vejo que está prestes a cair, eu vou ficar logo com medo de passar ao lado daquele muro. E esse é um medo bom, porque esse medo ele vai me trazer um alerta a algo ruim que possa acontecer. Você está entendendo? É um medo bom que pode me trazer um alerta a algo ruim que possa acontecer. Eu posso estar na mesma rua e lá na frente alguém me chamar e dizer para mim, olha, bem ali na frente tem uns assaltantes que estão assaltando ali naquela esquina. Você está vendo aquele movimento ali daqueles dois meninos? São assaltantes, eles estão assaltando ali naquela esquina, é melhor você ir por aqui. Logicamente que eu vou ficar com medo de seguir nessa rua. O meu instinto vai ser entrar na primeira rua aqui e me desviar daquele perigo que eu possa sofrer mais à frente. Então esse é um medo bom que vai me trazer boas consequências. Se eu continuar, logicamente lá na frente eu serei assaltado. Se eu vou pegar num fio e eu vejo que esse fio está desencapado e eu posso levar um choque, o meu instinto vai ser de não pegar, porque eu estou vendo que ele vai me causar um choque. Então esse é um medo que vai me trazer segurança, vai me trazer alerta para que eu não possa sofrer um dano na minha vida. Se eu passar numa laje e a laje estiver prestes a cair, aquele medo de passar ali, logicamente que vai ser um medo bom, vai me fazer desviar daquele caminho e ir por outro caminho mais seguro. Então existe um medo bom. E o medo ruim é aquele medo que pode nos paralisar, que pode nos consumir. Existem pessoas que têm tanto medo, que têm tanta fobia das coisas, algumas dessas coisas que nós relacionamos aqui, e a pessoa ela tem tanto medo, ela tem tanta fobia de algumas determinadas coisas, que esse medo os faz ficar parados, os faz paralisar. E é aqui onde nós temos que nos alertar. Porque o medo ele pode ser bom no sentido de segurança, no sentido de alerta, mas o medo ele pode ser ruim no sentido de nos paralisar, fazermos aquilo que nós precisamos fazer, porque nós estamos privados ao medo. E em Números, o capítulo 14, Moisés ele estava aqui conduzindo os israelitas que saíram ali da escravidão do Egito, e eles haviam chegado à terra prometida. Então Moisés vinha em condução desse povo que saíra do Egito, estava chegando à terra prometida. E anterior a isso, no capítulo 13, Moisés havia enviado um grupo de homens a chegar ali naquela terra
E aqueles homens foram até aquela terra olhar, espiar, né? Você já conhece os 12 espias. Eles chegaram àquela terra para olhar se realmente aquela terra era a terra que Deus havia prometido, porque Deus já havia falado a Moisés. E aqueles 12 homens chegam àquela terra e começam a olhar aquela terra, a visionar aquela terra. E quando eles voltam, eles entregam um relatório a Moisés e ao povo que ali estava. E é interessante, irmãos, eu queria só você estar com a Bíblia aberta aí, voltasse um pouquinho no capítulo 13, só para a gente entender. No versículo 26 do capítulo 13, versículo 26 até o 33, vai dizer o seguinte: depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, vimos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então a gente vê que da parte de Josué e Caleb houve uma grande alegria em poder encontrar aquela terra. Mas os outros que estavam com ele começaram a colocar os empecilhos, começaram a colocar as adversidades por medo daquilo que eles tinham visto, do que não era legal. Eles não viram o que eles haviam recebido de bênção. Se você perceber, a Bíblia aqui fala no texto que nós lemos que eles escolheram cachos de uvas, e aqueles cachos de uvas eram tão grandes que precisou de 2 para poder carregar. Tremenda bênção havia naquele lugar, e colheram os frutos, levaram os frutos, mas eles estavam preocupados com as adversidades que eles haviam visto. E o primeiro ponto que eu queria falar aqui nessa noite é justamente esse: o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. O medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. No capítulo 14, versículo 2 até o versículo 4, vai dizer o seguinte: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam:
uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha aí o que era que o povo estava pensando. O medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. O povo aqui estava olhando para as dificuldades. E eles agiram vaciladamente na fé. Foi uma fé vacilante nesse momento, porque eles olharam para as coisas que eles tinham no Egito e não visionaram aquilo que o Senhor estava preparando para eles. O povo, ele queria voltar para o Egito. Se nós formos observar, o povo, eles já haviam passado por tantas coisas, lá em Êxodo, no capítulo 14, que fala também de uma situação parecida. Quando o faraó perseguiu ali o povo, por ter mudado de ideia ali naquele momento, ele foi atrás do povo. E ele começou a perseguir o povo de Israel. E naquele momento o povo de Israel teve medo dos egípcios. Naquele momento eles, desesperados, chegam a Moisés e reclamam com Moisés. E o Senhor dá um discernimento a Moisés e manda que Moisés estendesse a vara ali sobre o Mar Vermelho. Você conhece essa passagem? E ele manda que o povo clame, e que naquele momento ele estende a vara. E naquele momento o mar se abriu e o povo passou a pés enxutos. A palavra diz isso. Então não era de agora que o povo tinha medo, não. Já vinha se arrastando isso de várias épocas. Mas eles ainda não tinham aprendido. Porque o Senhor já havia feito grandes coisas ali, mas o povo estava ainda com medo. O povo ainda estava desacreditado. Aqui no capítulo 14, as pessoas já estão ali à beira da terra prometida, na borda ali da bênção já estão próximos ali a receber a bênção que o Senhor tinha para eles, mas a fé deles começa a vacilar e eles começam a retroceder nos seus pensamentos, retroceder nas suas vontades, porque eles estavam visionando as dificuldades. Se nós deixarmos o medo nos controlar, irmãos, ele nos levará a recuar ao invés de avançar. Se nós deixarmos o medo entrar na nossa mente, ao invés de avançar, nós vamos recuar. Então aquele povo ali começou a mudar o foco dos seus pensamentos. E ao invés de olhar para frente, eles estavam olhando lá para trás, o tempo que eles estavam no Egito, achando eles que ali estavam mais seguros do que ali na frente de batalha, porque eles poderiam morrer. Então eles perderam o foco, e Deus quer que nós avancemos. Deus quer que nós não venhamos focar no nosso passado. Muitas vezes nós nos prendemos às coisas do nosso passado, e o que Deus quer de nós é que nós olhemos para frente, olhemos para a terra prometida, aquilo que o Senhor tem prometido às nossas vidas. Talvez se você tenha olhado para o passado, o Senhor te aconselha nessa noite a olhar para frente, aquilo que Ele tem prometido para você. Ainda não é o fim. Ainda há esperança para a sua vida, há esperança ainda para a sua família. Deus, Ele quer fazer nova todas as coisas, todos os dias. Mas é preciso que nós venhamos crer nessa palavra. Segundo ponto, o medo nos limita as bênçãos ao invés de aumentar a fé. O medo, ele nos limita de muitas vezes nós recebermos a bênção ao invés de alimentar a nossa fé. Nos faz esquecer do poder de Deus. Essa é uma ação do medo. E Deus é tão poderoso para mudar as circunstâncias. Muitas vezes nós esquecemos, nós nos limitamos. O povo ali viu as pragas que Deus havia enviado para o Egito, Deus abrindo o Mar Vermelho. Deus guiava aquele povo ali com a coluna de nuvem de dia e à noite com a coluna de fogo. Mas o povo estava limitado porque eles esqueceram do poder de Deus.
E essa é uma das características do medo. Ele faz com que nós esqueçamos o poder de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 17, na luta dos israelitas e dos amalequitas, ali onde Arão e Hu estavam com Moisés, e o Senhor havia dado uma ordem também para Moisés, que ali naquela luta ele ficasse de braços erguidos, que enquanto ele estivesse ali de braços erguidos, o povo de Israel iria conseguir vencer, mas quando ele baixasse os braços, o que aconteceu? A palavra de Deus fala isso lá em Êxodo 17, quando Moisés baixava os braços, o povo avançava ali contra o povo de Israel, os amalequitas avançavam contra o povo de Israel, e ali Arão e Hu segura os braços de Moisés, ele fica ali sentado com os braços sustentados ali por Arão e Hu, e a Bíblia fala que aquilo ali foi até o pôr do sol e eles saíram vencedores. Eles saíram vencedores porque o Senhor estava sustentando naquela luta. E aqui o povo tinha esquecido de todas essas coisas. O Salmo 121, capítulo 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro ele não vem de mãos humanas, o nosso socorro ele não vem do governo, mas o nosso socorro ele vem do Senhor, quem nos sustenta todos os dias, quem toca nas nossas vidas todos os dias. O nosso socorro vem do Senhor. O medo ele nos faz esquecer da provisão de Deus. Eles viram o maná do céu, o fluir de água das rochas. Deus havia sustentado ali como nunca houve. Ali para eles não havia necessidade, ali para eles Deus sempre havia suprido todas as coisas. E ainda assim, o povo esqueceu da provisão de Deus, aonde eles estavam, aonde eles passavam. Nós somos abençoados por Deus todos os dias, mas muitas vezes nós esquecemos da provisão que o Senhor tem nos dado, do sustento que o Senhor já nos deu em outros momentos. E aqui o povo estava esquecido da provisão, porque o medo nos faz esquecer da provisão de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, vai dizer o seguinte: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. O Senhor suprirá todas as vossas necessidades. O Senhor tem nos suprido todos os dias. O Senhor tem nos abençoado todos os dias. Mas muitas vezes nós só temos olhado para as dificuldades, muitas vezes nós só temos olhado para as adversidades. E o Senhor quer que nós olhemos para frente, porque Ele tem estado conosco. Terceiro ponto: o medo nos faz viver com divisão no amor e amizade. Números no capítulo 14 ainda, no versículo 5 até o versículo 9, vai mostrar essas consequências do medo. O povo ficou dividido. O povo começou a planejar coisas. Eu gostaria que você pegasse aí novamente a sua Bíblia. Capítulo 14, do versículo 5 até o versículo 9, vai dizer o seguinte: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temai. Não os temai.
Mas o povo ali ficou dividido, porque o povo estava se rebelando. Mesmo diante dessa palavra, mesmo diante disso tudo que era falado ao povo, mesmo assim o povo se rebelou e começou a causar divisão ali entre aquele povo. As pessoas, elas estavam divididas. No versículo 10 diz: então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha o que eles estavam planejando. Eles estavam planejando ali apedrejar Josué e Caleb, porque Josué e Caleb estavam seguindo ali o desejo de tomar a terra prometida, porque era promessa de Deus. Então, se eles tinham fé, se eles criam na promessa de Deus, eles sabiam que Deus estaria ali com eles. Mas o povo começou a se dividir e o povo quis até apedrejar eles. Causou divisão. O medo causa divisão. O medo também, ele traz desconfiança. Quando estamos com medo, a tendência é ter desconfiança. Foi o que aconteceu com o povo. O medo ali de ser traído, porque eles achavam que eles tinham sido traídos ali. Eles achavam que eles tinham sido traídos, que eles morreriam ali. Então o medo traz desconfiança. O medo traz desunião. Eles começaram a ficar desunidos, com pensamentos, com coisas que não iriam levar eles a lugar nenhum, mas eles ficaram ali em desunião. O medo traz sim desunião, mas o amor, ele une. O amor ardente, ele une. Que você possa se apegar ao amor e não ao medo. O medo também traz deslealdade. O medo nos faz perder o respeito, a consideração. O medo nos faz perder o respeito, a consideração. Ali eles perderam o respeito por Josué e Caleb a ponto de querer apedrejá-los. Não tinham mais consideração com eles. Eles não compartilhavam mais das bênçãos que Josué e Caleb estavam vendo, mas eles queriam, pelo contrário, que Josué e Caleb compartilhassem do medo que eles estavam sentindo. Eles queriam que Josué e Caleb ali estivessem vendo as dificuldades que eles estavam vendo. E isso trouxe deslealdade àquele povo, porque eles queriam ir contra Josué e Caleb. Que nós possamos trocar o medo pela coragem, aprender aqui na palavra do Senhor. Se porventura você estiver sentindo algo no seu coração que te traz temor, que te traz medo, peça ao Senhor para trocar esse medo por coragem. A nossa vida depende dessa coragem, o nosso casamento depende dessa coragem, a nossa amizade, o nosso trabalho depende dessa coragem. Então que você possa pedir ao Senhor para fortalecer, para te dar encorajamento, para tirar todo o medo. A nossa saúde espiritual depende dessa coragem. O Senhor quer te dar encorajamento nessa noite. O Senhor quer te dar vida com alegria nessa noite. A vontade de Deus, ela nunca irá nos levar onde a graça de Deus não pode manter-nos. A vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável para mim e para você, meu irmão. E em quarto ponto, o medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. Capítulo 14 do versículo 3, nós vamos voltar novamente aí ao versículo 3. E por que nos traz, Senhor, a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha aí o que o povo queria. O povo tinha esquecido dos planos de Deus. E aí eles começam na mente deles a achar que melhor era eles estarem no Egito, porque eles não lembravam mais dos planos que o Senhor tinha para eles. O medo ali havia cegado aquele povo. O medo havia cegado e eles perguntavam ao Senhor: Senhor, por que o Senhor nos traz a essa terra? Porque aqui nós vamos morrer.
O medo havia cegado, o medo cega, irmãos. O medo cega, o medo coloca vendas. Você não enxerga o que Deus tem ali à sua frente. Muitas vezes a bênção está ali na nossa frente e o medo, ele cega. Eles esqueceram ali do plano de Deus. Deixaram de lado ali a fé na promessa, nessa palavra tão maravilhosa. E eles colocaram ali em suas mentes que eles não eram capazes. Quantas vezes muitas e muitas pessoas estão vivendo um momento crítico de medo, e elas acabam entrando numa linha de pensamento de que não são capazes, de que não vão conseguir, de que nada que possa acontecer na vida dela vai ser benéfica, porque elas acham que não vai dar certo. Mas eu te digo nessa noite, o Espírito Santo do Senhor é com você, e todas as coisas que você tem colocado diante da presença de Deus, se assim está na vontade de Deus, vai dar certo, porque Ele é quem nos sustenta. Aleluias. Talvez você não esteja vendo ainda a obra do Senhor se realizar, mas o Senhor está à frente, creia nisso. Eu creio nessa promessa do Senhor para as nossas vidas. E o medo ali cegou aquele povo. O medo amarrou aquele povo. O medo também amarra as pessoas. O medo torna as pessoas paralisadas. As pessoas não sentem forças mais para prosseguir. É isso que o medo faz. E essa é uma ferramenta, queridos, que o inimigo tem usado. O diabo tem usado essa ferramenta para forjar as pessoas a estagnarem na sua caminhada cristã. O medo tem tentado frear as pessoas de fazerem a vontade de Deus. E o inimigo tem agido nisso. O inimigo tem colocado essas coisas na mente das pessoas para que elas venham pensar que não são capazes. Sim, com certeza nós não somos capazes de fazer as coisas, nós não somos capazes muitas vezes de lutar pelo nosso braço, mas quando nós colocamos a nossa adversidade nas mãos do Senhor, quando nós colocamos os nossos empecilhos que temos enfrentado diante do Senhor com fé, crendo que Ele está à frente de todas as coisas, o Senhor Ele vem com a providência no momento certo. Aleluias. Mesmo ainda quando nós não estamos vendo, mas o Senhor já tem preparado. E nós temos contemplado isso, você tem contemplado isso, eu tenho contemplado isso na minha vida. O Senhor, Ele nunca desampara aqueles que são fiéis, aqueles que creem no seu poder. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Essa moderação é o equilíbrio. Deus nos deu espírito de equilíbrio, de moderação. Você precisa entender isso. Quando nós estamos em Cristo, nós não nos abalamos com qualquer coisa. Talvez as situações, elas sim possam nos trazer preocupação, mas na mesma hora nós temos que lembrar que nós temos um Deus que é maior do que todo e qualquer problema. Aleluia. Nós temos que lembrar que Deus é maior do que toda e qualquer circunstância que nós possamos enfrentar. Todas as coisas estão abaixo do Senhor, queridos, e a palavra do Senhor diz que nada acontece se não for permissão de Deus. O Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluias. Deus tem grandes planos para nós. Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida. E nós não podemos deixar a mentira do medo impedir com que nós venhamos avançar, porque o Senhor, Ele vai nos levar sim a lugares que nós nem imaginamos. O Senhor, Ele vai nos levar a lugares que nós ainda não sonhamos. Aleluias. O Senhor, Ele vai fazer tantas coisas ainda na nossa vida que nós nem imaginamos, querido. Talvez esse momento que nós estamos enfrentando tem tirado muitas vezes o nosso sono, muitas vezes nós temos nos preocupado com algumas coisas, mas o Senhor nos fala nessa noite que nós não venhamos ter medo, porque Ele está à frente de todas as coisas, Ele já tem providenciado todas as coisas. Aleluias. Glória a Deus. Que você possa se firmar nessa palavra do Senhor nessa noite, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado a nós nesse momento.
tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, para as adversidades, mas que nós possamos olhar para os planos do Senhor na nossa vida e crer, e olhar para frente, olhar para o alto, olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Que nessa noite você deixe o Espírito Santo do Senhor habitar no seu coração e encher nesse momento seu coração de graça, de paz. Que você possa deixar o Espírito Santo do Senhor nesse momento falar ao seu coração, porque eu creio que através dessa palavra o Senhor tem ministrado ao meu e ao seu coração. Que nós possamos entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem mais, eu creio que o Senhor quer fazer mais. Se assim você colocar-se diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Talvez sim, Deus, eu esteja vivendo um momento difícil, Deus. Talvez eu esteja sim, Senhor, vivendo um momento de dificuldade, Pai, mas eu quero confiar na Tua presença, Pai, que é real na minha vida. Aleluia. Peço ao Senhor: Senhor, vem me encorajar, Deus, vem me dar encorajamento, Senhor, vem me dar discernimento, Senhor, diante das circunstâncias, diante das adversidades, Pai. Oh, Santo Deus. O Senhor, Ele vai cumprir os seus planos na nossa vida. O Senhor, Ele vai realizar os seus planos em nós, se assim nós crermos, se assim nós entregarmos a nossa vida na presença do Senhor e estarmos totalmente dependentes dEle. Ele quer que nós estejamos totalmente dependentes dEle. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Peça ao Senhor nesse momento para vir sobre sua vida com unção, com poder. Ele quer fazer a obra em você, em mim. Basta que nós venhamos nos colocar diante da presença dEle, com o coração aberto, com o coração disposto a entender a vontade do Senhor para nós. Oh, Santo Deus amado, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida diante da Tua presença, Pai, todos os nossos anseios, todas as nossas adversidades, Pai, que nós temos enfrentado. Deus amado, nós nos entregamos diante de Ti, Senhor, porque é de Ti que vem o nosso socorro. É de Ti, Senhor, que vem, ó Pai, a salvação do homem, ó Deus, por meio de Jesus, que foi morto naquela cruz, o Calvário, ó Deus. Ouça. Recebe, meu Pai, cada oração nessa noite. Deus, recebe, Senhor, cada clamor, ó Pai, que é entregue a Ti nessa noite, Deus. O Senhor tem cuidado, ó Deus, dos Teus filhos. E nós ainda vamos ver muito mais, Senhor, das Tuas realizações no nosso meio, aleluia. Nós vamos ver, Senhor, ainda muito mais, ó Pai, do fluir do Teu Espírito Santo no nosso meio. Oh, glória a Deus. Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Jesus. Deus vai cumprir os Seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os Seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Por mim e por você. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Eu acredito. Acredito, sim. Creia nessa promessa. Acredito, sim.
Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Senhor, na Tua promessa, Deus. E nós colocamos, Senhor, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, Senhor, em Tuas mãos. Toma a frente, Senhor, de todas as coisas, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem zelado por cada um de nós. Aleluia. Louvamos o Teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus, para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a você e ao seu lar nessa noite, em todos os dias, que o Senhor possa estar com você todos os dias, porque eu creio que Ele tem cuidado de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluias. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas e eternas consolações do Espírito Santo seja com todos hoje, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês.